Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, primeiro trimestre de 2024. A lição de hoje é a lição de número 5, com o tema As Falsas Doutrinas. E lembrando que o EBD em Foco não está mais produzindo os subsídios em PDF para a classe de jovens, mas nós temos uma nova ferramenta que vai ajudar você a encontrar uma série de conteúdos gratuitos na plataforma do ebdenfoco.com que vai auxiliar você na preparação da sua aula. Você vai entrar na página inicial do ebdenfoco.com. Se você estiver logado no site, você vai encontrar o seguinte comando: todos os slides. Se você não estiver logado, você vai encontrar o comando como está aqui na sua tela, marcado com essa seta, slides gratuitos. Como são muitos slides, tem uma diversidade de slides. Para você poder melhorar isso aí, você vai fazer uma filtragem. Por exemplo, eu fiz aqui duas filtragens. Eu tenho uma filtragem aqui sobre falso ensino e sobre apostasia, que são palavras-chave dentro da lição de hoje. E aqui, quando eu pesquisei sobre falso ensino, eu encontrei uma lição de 4 anos atrás que diz a impiedade decorrente dos falsos ensinos. E quando eu pesquisei sobre apostasia, encontrei também uma lição de 5 anos atrás que diz perseverança e fé em tempos de apostasia. Então, você fazendo essa pesquisa, fazendo essa busca por palavras-chave, você vai encontrar uma série de conteúdos que vai ajudar você na preparação da sua aula. Lembrando que você, sendo um assinante do ebdenfoco.com, você terá os slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, prontos para serem usados. Isso mesmo. Você que gosta de ministrar na sua igreja com slides em PowerPoint, você sabe que preparar o slide de uma lição é muito difícil, é muito demorado. Então seja um assinante do ebdenfoco.com e você vai ter os slides de jovens e de adultos 100% baseado na revista, com imagem de qualidade e pronto para serem usados, os slides da revista CPAD. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides. Você pode baixar todos eles aqui, isso mesmo. Uma vez que você se torna assinante do EBD em Foco, você terá acesso não só aos slides atuais, mas todos os slides produzidos desde 2016. Nós temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade. Então, você seja um assinante do ebdenfoco.com. A assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens e mais os bônus: slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Acesse o site ebdenfoco.com ou entre em contato com o nosso novo WhatsApp. Quando você entrar na página do ebdenfoco.com, você já vai ver essa mudança que foi feita aqui em relação ao WhatsApp. Então é isso aí, vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em 1 João 4,6 e diz: nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Aqui o apóstolo João está trazendo mais ou menos uma ideia do que o próprio Jesus disse para os fariseus, quando os fariseus arrogaram para si direitos por serem descendentes de Abraão, onde Jesus acaba dizendo: vocês têm por pai ao diabo, porque vocês fazem a vontade do diabo. E dentro desse mesmo contexto, Jesus diz: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E João está dentro do mesmo contexto. Quem é de Deus nos ouve. Nos ouve por quê? Porque somos de Deus. Quem não quer nos ouvir, sabendo que nós somos de Deus, que nós somos fiéis a Deus, então é porque não é de Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado com as pessoas que vão de encontro com as verdades bíblicas, porque pode ser
que eles não estejam cometendo erros teológicos, eles estejam provando que não pertence ao povo de Deus. Resumo da lição: na atualidade encontramos muitas ideologias e falsas doutrinas, por isso precisamos conhecer a palavra de Deus para não ser enganados por elas. Esse é um exemplo que eu sempre passo aqui, né? Eu não sei se é o serviço secreto ou se é o FBI dos Estados Unidos, né? Que eles são treinados para identificar uma nota de dinheiro falsa. E como é que eles são treinados? Segundo o que eu já pesquisei, eles estudam exaustivamente, diariamente, a nota verdadeira, para que quando eles verem uma nota falsa, eles não precisam nem perder tempo analisando. Ou seja, qual é a ideia? Se você quer saber se uma coisa é falsa, se dedique em aprender o verdadeiro, que quando você vê o falso, você não precisa nem gastar tempo com ele. O texto bíblico da nossa lição se encontra em 1 Timóteo 4, de 1 a 5. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas vocês com certeza vão aí estudando o texto. A nossa introdução diz o seguinte: esta lição tem como objetivo ressaltar que não podemos nos deixar enganar pelas sutilezas das falsas doutrinas. O apóstolo Paulo chama essas de doutrinas de demônios, identificando o espírito do anticristo que atua por detrás dessas falsas doutrinas. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que se essa doutrina não é divina, ela deve ter um pai, e é quem é contra Cristo. Isso só pode ser o espírito do anticristo que opera. E esse espírito do anticristo, sem dúvida, ele não é um espírito divino, um espírito santo. Não é o Espírito Santo, é o próprio diabo operando. Por isso é doutrina de demônio, doutrina que veio do diabo, que é contra Deus. Doutrina de demônios. Doutrinas de demônios, o que são? Dentre as muitas expressões que as Escrituras Sagradas utilizam para se referir ao falso ensino, está doutrinas de demônios. Mas afinal, o que significa doutrinas de demônios? O termo demônios aparece somente esta vez nesta carta e indica claramente tudo aquilo que se opõe a Deus, a sua palavra e aos seus princípios. 1 Timóteo 4,1 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nos últimos dias apostatarão da fé verdadeira. E uma vez que eles abandonam a fé verdadeira, automaticamente eles estão dando ouvido a espíritos enganadores. Porque se eles estão se permitindo serem enganados, é porque estão dando ouvidos a espíritos enganadores. E uma vez que eles estão saindo da verdade, uma vez que eles estão abandonando a verdadeira fé, eles estão seguindo algum tipo de doutrina. E na classificação que Paulo faz existe a doutrina bíblica santa de Deus e existe as outras doutrinas, e todas as outras são de demônio. Na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo já havia falado a respeito do que ele chamou de mistério da injustiça, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Portanto, a expressão doutrina de demônios é uma referência a todo ensino que influencia as pessoas a se posicionarem contra Deus e a sua palavra, de forma bem objetiva. Como diz o comentarista aqui, a doutrina de demônios são todas aquelas ideias, sejam elas teológicas, filosóficas, sociológicas, que se opõem ou que pervertem a verdadeira, a sã doutrina bíblica. E isso é muito importante porque muitas vezes essas coisas elas não são tão evidentes. Os demônios, o diabo, eles trabalham de forma a sincretizar a verdade, a misturar a verdade, a adulterar a verdade
misturando ela com alguma mentira. E a gente sabe que uma meia verdade é uma mentira inteira. Então nós precisamos estar atento quanto a isso, para que nós estejamos posicionados do lado do bem, do lado da palavra de Deus. Quando nós nos deparamos com esta questão das doutrinas de demônios, nós precisamos entender, entender já objetivamente que doutrina de demônios são aquelas ideias que colocam as pessoas contra a palavra de Deus, ou que pervertem, que mistura, que contamina a palavra de Deus. Isso é importante, mais uma vez, para que a gente entenda que as doutrinas de demônios não são aquelas ideias assim obscuras, estranhas, dentro de um contexto assim meio hollywoodiano, de filme de terror. Não. As doutrinas de demônios, na maioria das vezes, elas têm aparências de boas doutrinas, mas em algum ponto ou em alguns pontos elas ferem valores básicos e fundamentais da doutrina cristã. A doutrina dos demônios e suas produções. A doutrina de demônios é o ato de se ler de forma errada as escrituras sagradas, promovendo a inimizade contra Deus. Seus resultados apontam para isso, conforme a advertência de Paulo a Timóteo a esse respeito. A doutrina de demônio é promovida e produzida por Satanás, 1 Timóteo 4:1, com o propósito de fazer o crente apostatar da fé e se tornar um hipócrita. Nós temos aqui dois fins, duas conclusões quanto ao objetivo das doutrinas de demônios. Primeiro, levar a pessoa à apostasia completa, ou se tornar um hipócrita. Uma apostasia completa é quando a pessoa já não encontra mais Jesus, não encontra mais Deus na Bíblia. Aí ele então abandona, vira as costas para tudo. E o hipócrita é aquele que começa a viver do não tem nada a ver. Não, isso não é pecado não tem nada a ver. Então, as doutrinas de demônios podem levar desde um afastamento absoluto, que é a apostasia, a uma vida de mentirinhas, de hipocrisiazinhas, coisas que as pessoas vão ficar dizendo, não, isso não tem nada a ver, não precisa ser assim, não precisa ser tão radical, não precisa ser tão fundamentalista, mas isso é doutrina de demônio. O enfrentamento às doutrinas de demônios. O texto no qual Paulo trata sobre doutrina de demônios oferece a forma pela qual a igreja é orientada a enfrentá-la e vencê-la. O texto foi escrito enquanto a igreja em Éfeso estava sofrendo com os ataques e os danos das falsas doutrinas. Paulo incentiva Timóteo a pregar, viver e se desenvolver na palavra. Como é que eu venço essas doutrinas de demônios? Como é que eu venço as heresias? Como é que eu venço todas essas manipulações que fazem, dizendo ser boa doutrina, dizendo ser bíblico, mas sendo uma mistura, uma falsificação barata da palavra de Deus? Como que eu venço tudo isso? Eu já até comecei a falar sobre isso no início, quando eu falei sobre os agentes americanos, de algum serviço americano lá, que eu não me lembro se é o serviço secreto ou se é o FBI, que eles se dedicam em conhecer o que é verdadeiro para, quando verem o que é falso, já ter uma certeza imediata. Então Paulo exorta Timóteo para vencer as doutrinas de demônio. Paulo diz para Timóteo: primeiro, Timóteo, você faz o seguinte: pregue a verdade. Se tem alguém pregando a mentira, então você vai pregar a verdade. Pregue a verdade. Segundo, para você pregar a verdade, você precisa viver a verdade, E para você viver a verdade, você precisa se desenvolver na palavra de Deus. Ou seja, ser um estudante, ser um pesquisador, ser uma pessoa que ora, que busca a Deus, que se entrega, que se rende a Deus. Então o que Paulo estava dizendo para Timóteo? Timóteo, tem muitos falsos mestres, tem muita doutrina de demônio. Para você se manter de pé e vencer, você precisa, antes de tudo, pregar a verdade, viver a verdade e crescer na verdade. Logo, a referência feita às doutrinas de demônios
é parte da sessão em que o jovem pastor foi desafiado a pregar diante da avalanche de falsos ensinamentos que a igreja já estava recebendo. Observe atentamente as palavras de Paulo. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Propondo o quê? Propondo o evangelho verdadeiro. Propondo viver o evangelho verdadeiro. Propondo, desenvolver no verdadeiro evangelho. Se você faz essas coisas, como diz o apóstolo Paulo, se Timóteo pregasse o evangelho, se Timóteo vivesse o evangelho, se Timóteo se desenvolvesse no evangelho, então ele tinha tudo para vencer os falsos mestres, as doutrinas de demônios, o que não é diferente para nós. O professor pode explorar isso com seus alunos. Nós queremos vencer os falsos ensinos, nós queremos estar blindado contra as doutrinas de demônios. Então, prega o evangelho, viva o evangelho, se desenvolva no evangelho. A expressão propondo tem relação direta com pregar, enquanto criado se refere a alimento, ou seja, a forma de enfrentar a doutrina de demônios é pela pregação do evangelho e da boa doutrina, pois isso que alimenta e preserva o rebanho de Deus. Pregar a verdade sempre será um passo, ou sempre será uma atitude coerente quando se quer combater a mentira. Se tem alguém falando a mentira, então vamos expor a verdade. Vamos lançar a luz para que as trevas sejam dissipadas. Segundo tópico, a sedução das falsas doutrinas. A sedução das falsas doutrinas, isso é muito importante. A sedução da idolatria. A idolatria é a fonte da sedução das falsas doutrinas. A idolatria é mais do que a adoração a ídolos. É tudo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. Historicamente, nós sempre pensamos, desenvolvemos em nossos ideários cristãos de que idolatria é o ídolo personificado, o ídolo feito, o ídolo desenhado, o ídolo criado. Por muito tempo nós criticamos muito a Igreja Católica, eu ainda critico, porque de fato as imagens de escultura da Igreja Católica não fazem o menor sentido. É uma coisa abjeta, totalmente ao averso do que a Bíblia ensina. Mas quando nós paramos para analisar bem o Novo Testamento, nós percebemos que o Novo Testamento eleva um pouco mais essa questão. E o Novo Testamento não entende como ídolo apenas o objeto de barro, de ferro, enfim, a imagem de escultura, mas tudo aquilo que ocupa o lugar de primazia na sua vida, que no caso ocupa o lugar de Deus. Você mesmo pode ocupar o lugar de Deus na sua vida, se você se importa tanto com você, se você cultua tanto você, se você é uma pessoa arrogante, você é uma pessoa orgulhosa, se você ama demais o seu trabalho, se você ama demais o dinheiro, se você ama demais a diversão, se você ama demais o descanso, se você ama demais qualquer outra coisa que ocupe lugar no seu coração, não precisa nem ser um lugar e um tempo, um espaço maior do que Deus ocupa no seu coração. Se você preenche, se você precisa de algo para preencher a sua vida de alguma forma, isso tem se tornado um Deus na sua vida. Por isso Jesus afirmou que o coração do homem sempre voltará para o seu tesouro, Mateus 6:21. O que domina o coração humano torna-se um objeto de sua adoração. Por isso que o escritor aos Provérbios também diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Jesus diz também nos evangelhos que é do coração que procede todas as ações humanas. Então, olha só, é importante nós entendermos isso. Se o nosso coração não está em Cristo, então ele tem um ídolo. E se ele tem um ídolo, ele não vai estar em Cristo. Porque, como diz o texto de Mateus 6:21, aonde o nosso tesouro estiver, o nosso coração também vai estar lá.
aonde aquela coisa que nos alimenta, que nos satisfaz, aonde aquilo que para nós é importante estiver, o nosso coração vai estar lá. E esse é um perigo que muitas vezes isso está distante de Deus. Conclui-se, portanto, que as falsas doutrinas que trabalham para desonrar a Deus são sedutoras, pois elas sugerem que o homem seja o centro da existência e não o Todo-Poderoso. O velho problema do humanismo, né? A antropologia, o homem no centro. Essa é uma questão que é básica das falsas doutrinas. Nenhuma falsa doutrina adora a Deus na sua soberania. Nenhuma falsa doutrina coloca Deus como soberano. Ainda que no discurso eles dizem isso, mas sempre no meio ou no final estará inserido que o homem é o centro da sua existência. A maioria das falsas doutrinas tem como base a elevação do ego, a elevação da autossuficiência. Então, estejamos muito cautelosos quanto a isso. A sedução do relativismo. O relativismo é a crença que afirma não existir verdades absolutas, pois a verdade depende do ponto de vista de cada pessoa. Por exemplo, no que se refere aos princípios morais, o relativismo propõe que não há princípio moral imutável e nem absoluto. O relativismo prega a inexistência de uma verdade absoluta e os seus adeptos defendem crenças relativas e flexíveis, sempre obedecendo à circunstância, ao ambiente e à necessidade dos envolvidos, né? Essa a questão do relativismo, né? Que não admite uma verdade absoluta. E como diz aqui no primeiro slide, eles propõem que os valores morais dependem da realidade de cada pessoa. Por exemplo, adultério em uma realidade seria errado e noutra não seria. Mas na verdade a Bíblia nos diz que adultério é errado em qualquer circunstância, não adianta o que dizem, né? Outra questão são as questões circunstanciais. O que aquela velha ideia dos fins justifica os meios. Se nós temos um objetivo final que até pode ser nobre, como chegar lá, isso não importa, mas isso não é verdade. A Bíblia nos fala de retidão, a Bíblia nos fala de santidade e não interessa qual seja o fim, o caminho até chegar a ele precisa ser coerente. O relativismo ataca frontalmente a verdade única e absoluta da palavra de Deus. E é aqui que ele se coloca como uma importante sedução da falsa doutrina e que precisa ser rechaçada e enfrentada, pois a Bíblia é a genuína fonte doutrinária deixada para a Igreja de Cristo. Mais uma questão, né, que, como diz aqui realmente o autor, é fundamental nessa discussão sobre o relativismo, é observar isso, que certamente a principal argumento, a principal arma do relativismo é relativizar a Bíblia, é diminuir ou tirar da Bíblia a sua autoridade espiritual e o seu poder absoluto como verdade. A sedução do hedonismo. O hedonismo é outro importante fenômeno da pós-modernidade, caracterizando-se pela busca desenfreada e sem critério do prazer. A cultura pós-moderna incentiva e patrocina o sentir-se bem, que traduz muito bem a famosa frase: o importante é ser feliz. Ou ainda, Deus quer o seu bem e não o seu mal, portanto faça o que quiser para que você seja feliz e se sinta bem, né? Como nós vemos aqui no slide, sorria, Jesus te aceita, Deus te ama, Deus me ama, isso me basta.
mas você está vendo que a imagem é dentro de um contexto de homossexualismo, né? Está dentro de um contexto que é absolutamente antibíblico, né? Esta é uma das grandes façanhas, né, do pós-modernismo, da pós-modernidade, né, o hedonismo, que o que importa é você estar bem, é você sentir bem. Só que nós temos um problema crônico aqui a ser resolvido, especialmente dentro da perspectiva bíblica, é de que nós somos pecadores. A nossa inclinação é sempre para o mal. Nós não somos pessoas boazinhas, tá? Então, quando nós falamos assim, o importante é eu estar feliz, a gente precisa ter cuidado com essa ideia de importante estar feliz, porque muitas pessoas se sentem felizes fazendo atrocidades. Muitas pessoas se sentem felizes usando droga. Muitas pessoas se sentem felizes com uma vida sexual depravada. Muitas pessoas se sentem felizes com vícios em pornografia, com roubo, com mentira. Enfim, essa ideia do importante é eu ser feliz, ela é absolutamente antibíblica. O que a Bíblia nos ensina é que nós precisamos abrir mão do nosso eu, que nós precisamos viver para Cristo, que a alegria e a satisfação verdadeira está em Cristo e não na satisfação dos nossos desejos carnais. Deus quer o bem das pessoas e que elas desfrutem da felicidade verdadeira, mas o caminho para isso é obedecer os princípios absolutos da palavra de Deus. Não existe felicidade aonde há destruição da própria vida. O hedonismo é o termo técnico atual para aquilo que Tiago chamou de deleites, que são os responsáveis pelas guerras que há entre os homens. O apóstolo Tiago acusa as pessoas ali até de homicídio, né? A gente não sabe se ali literalmente era homicídio no sentido criminal ou se era homicídio no sentido moral, né? Que as pessoas ofendiam, denegriam as outras a ponto de destruir a reputação dessas pessoas. Mas o que nós vemos ali é o apóstolo Tiago dizendo assim: a busca de prazer que vocês têm, seja ela a satisfação dos instintos, das sensações, ou mesmo a busca da satisfação psicológica ou social, levam a vocês às guerras que vocês vivem. Por quê? Porque esta realidade é uma realidade da carne. Esses deleites que eles estão buscando são deleites da carne. E aqui nós estamos vendo que vai de encontro com o básico do hedonismo, que é a busca pela satisfação, que o que importa é estar bem. Mas como podemos aceitar alguém dizer que está bem se a busca por prazer dela está destruindo ela e outras pessoas? Não faz o menor sentido. Então o hedonismo é uma loucura do pós-modernismo que usa como base principal a natureza caída do ser humano para atiçar os seus desejos, as suas sensações, né, para que essas pessoas realmente pensem, porque vai estar lidando com uma questão biológica, realmente pensem que se elas não estão satisfazendo os seus desejos, as suas necessidades, elas não estão felizes e, portanto, Deus não é bom por não permitir que elas façam aquilo que elas querem. Mas a gente está vendo isso, a Bíblia mostra e a história mostra que se a gente se entrega aos nossos desejos, se entrega aos nossos prazeres, é uma entrega para a morte. Os deleites desse mundo não são capazes de satisfazer o anseio da alma do homem. Somente o temor e a entrega a Deus levam o homem a desfrutar da verdadeira felicidade. Portanto, a idolatria, o relativismo, o hedonismo são elementos bases para toda sorte de falsa doutrina. Vencê-los é desfazer não somente das consequências dos falsos ensinos, mas principalmente a sua
raiz. Então a gente precisa, são coisas que se tornaram bastante aceitável dentro das igrejas hoje em dia, né? O relativismo, a idolatria e o hedonismo. A idolatria se tornou algo muito comum dentro das igrejas, a auto-idolatria, por exemplo, né? O relativismo, a tentativa de mudar ou de reatualizar, de atualizar a Bíblia, né? E a busca pelas sensações, pelos prazeres. Isso está muito normalizado dentro de muitas igrejas, né? Tanto que você pode ver em muitas mensagens aonde o ego é exaltado, aonde é flexibilizado a questão moral e aonde a busca pela satisfação é tema das mensagens de muitos pregadores. Terceiro tópico, não se deixe enganar. A falsa doutrina não pode ser uma surpresa para a igreja. A igreja sempre foi alertada sobre a realidade, os perigos e a ação dos falsos ensinadores, pois Jesus e alguns de seus servos advertiram-na a respeito. Portanto, as falsas doutrinas não são e nem podem ser uma surpresa para a igreja, que deve estar vigilante, preparada e não se deixar ser enganada, né? As falsas doutrinas não podem ser uma surpresa para a igreja, porque desde o início da igreja elas já são combatidas pelos apóstolos e pelo próprio Cristo. A igreja não pode simplesmente olhar para isso como uma coisa inofensiva, porque não é inofensivo. Os primeiros cristãos lutaram e muitos deles até morreram para defender a sã doutrina, porque eles perceberam que essas falsas doutrinas eram profundamente destrutivas dentro da igreja. A advertência que Timóteo recebeu enquanto pastoreava a igreja em Éfeso havia sido predita pelo próprio Paulo. Ele sabia que depois da sua partida, lobos cruéis iam aparecer para atacar o rebanho. Atos 20, 29 e 30. Logo, o surgimento e a ação de falsos mestres no seio da igreja não era uma novidade para aqueles irmãos. Paulo já havia falado isso, né, no livro de Atos capítulo 20, versos 29 e 30, diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Haverá uma vontade tão grande de satisfação pessoal, uma ambição tão grande, que as pessoas não terão escrúpulos em inventar qualquer coisa para poder ser admirado. E outra coisa, essas pessoas se tornarão pessoas muito espertas e elas observarão o que está no coração das pessoas e darão ao coração das pessoas o que eles querem. E assim se firmarão no meio dessas pessoas. Então, é por isso que lá no início nós lemos João dizendo: aqueles que não nos ouvem, porque não é dos nossos, né? Aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. A igreja pode até sofrer com os ataques dos falsos mestres, mas o nosso Deus conhece todas as coisas e Ele bondosamente nos alerta mediante a sua palavra sobre os perigos que nos cercam. A igreja tem todas as condições necessárias para que não venha a ser enganada pelas seduções dos falsos ensinos. E aqui é muito importante essa palavra sedução. Por que a teologia da prosperidade é tão grande, tão poderosa? Porque ela trabalha com a sedução do coração para o desejo do coração de ter dinheiro. O que a teologia da prosperidade faz? Ela trabalha o ego, ela trabalha a ganância, ela alimenta essas coisas para que ela possa existir. Então, a sedução que essas falsas doutrinas fazem é baseado em algum pecado, em alguma disposição nossa. Alguma disposição nossa, não é algo externo, é algo interno. Quando alguém nos cativa por um bom discurso, é porque nós estamos procurando bom discurso. Quando alguém nos cativa falando sobre dinheiro, é porque nós estamos desejosos por dinheiro. A sedução vem por aquilo que é uma necessidade
ou é uma fraqueza, é um desejo que nós temos. Desmascarando o engano doutrinário. Em sua despedida da igreja em Éfeso, o apóstolo Paulo indicou uma característica dos que com a sua partida trabalhariam para disseminar falsos ensinos: a crueldade. Em outra ocasião, esses falsos mestres aparecem como homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Efésios 4:14. Então essas pessoas, elas vão identificar qual é o desejo mais profundo, a necessidade mais profunda da pessoa, e elas, sem nenhum escrúpulo, vão usar isso, né? Mentir, iludir, dissimular, para poder ter aos seus pés essas pessoas. Como diz aqui o nosso comentarista, uma das características dos falsos ensinos e dos falsos ensinadores é a crueldade que eles fazem, é como eles são enganosos, como eles não têm nenhum escrúpulo em mentir, em enganar para ter aquilo que eles querem. O termo astúcia tem o sentido de fazer algo que vise benefício próprio. E ele aparece em outro texto na qual indica a decisão do apóstolo em não agir dessa forma, mesmo diante das muitas pressões que sofria em seus dias, né? Astúcia. Os falsos mestres são astutos, né? Eles procuram a fraqueza das pessoas e exploram essas fraquezas. Sendo assim, os que disseminam engano são desmascarados à medida que são descobertos suas maldades, né? Eles enganam, mentem, mas o resultado, eles não estão importando se o resultado que eles têm é proveniente da desgraça de alguém. Como se proteger do engano? A recomendação de Paulo aos líderes da igreja em Éfeso foi para que, ao contrário dos enganadores que só pensam em si e não amam a igreja de Deus, eles, com vigilância, cuidassem do rebanho do Senhor, pois ele é formado por pessoas que custaram o preço do sangue de Cristo. Então, nós precisamos combater a falsa doutrina, as mentiras dos falsos mestres, sendo fiéis ao Evangelho de Cristo. Uma outra recomendação de Paulo para que a igreja não seja levada pelo engano de falsas doutrinas é o estímulo ao verdadeiro crescimento espiritual, que só pode ocorrer por meio do equilíbrio entre a verdade e o amor, que também promove a unidade saudável do corpo de Cristo. Finalmente, o apóstolo dos gentios oferece uma outra arma eficaz contra os ataques dos enganos doutrinários, que é a não falsificação da palavra de Deus. A expressão falsificar nos tempos de Paulo era usada para se referir aos que desonestamente diluíam vinho com água, enganando assim os seus compradores. Desse modo, a lição aqui é de que somente pela mensagem pura a igreja poderá não ser levada pelo engano da falsa doutrina. Percebe que a palavra é falsa doutrina, porque ainda tem aparência de doutrina. Mas aí é onde a gente precisa estar extremamente atento. Como eu tenho dito, né, uma meia verdade ainda é uma mentira inteira. A gente precisa. Isso é um problema muito sério, irmão, especialmente na internet. As pessoas, os cristãos de hoje, se detêm diante de pessoas sem escrúpulos na internet, na TV, só porque em algum momento essas pessoas falaram alguma coisa que satisfez o ego de quem ouviu. Por exemplo, vocês lembram daquele cara chamado Eli Soriano? Eu conheço pessoas que veneram aquele homem. Por quê? Porque aquele homem bate pesado, ou batia pesado, né, porque ele já morreu, na questão dos dízimos na igreja. As pessoas avarentas, amantes do dinheiro, que não gostam de contribuir na igreja, adoram pessoas assim. Adoram pessoas assim. Então, nós precisamos ter cuidado quanto a isso, né? O texto aqui está dizendo, ó, desse modo, a lição aqui é de que somente pela mensagem pura a igreja poderá não ser levada pelo engano da falsa doutrina. Alguém que fala aquilo que os ouvidos querem ouvir sempre será ouvido. Mas o que acontece?
o Eli Soriano não pregava só, ele não batia só no roubo que muitos pastores fazem do dízimo. E ele inclusive não fazia nenhuma diferença. Para ele todos os pastores eram ladrão. Que o dízimo era uma forma dos pastores roubar as pessoas. Mas há uma série de acusações contra ele lá nas Filipinas e até mesmo no Brasil. Uma série de acusações perigosíssimas, inclusive de poligamia. Ele mexeu com política lá no país dele, de vender a igreja para o partido para poder ter apoio. Uma série de coisas terríveis que aquele homem fomentou, mas tinha uma multidão de pessoas ouvindo ele, acreditando nele, defendendo ele, por causa que ele identificou que era um anseio de muitas pessoas avarentas, sem nenhum conhecimento, aquela ideia de bater, de criticar pastores que cobravam o dízimo. Eu não estou dizendo que os pastores têm que ser lobos cruéis, devoradores, que roubam o dinheiro do povo, mas daí você dizer que porque tem uns que são ladrões, eu não devo contribuir para fomentar a obra de Deus na comunidade local, já é um absurdo. Nossa conclusão: as falsas doutrinas são uma realidade e Deus sempre alertou o seu povo acerca disso, oferecendo recursos poderosos e eficazes para resisti-las, enfrentá-las e não deixar levar por elas. Esta lição reafirmou o compromisso que a igreja deve ter com o ensino e a pregação da sã doutrina, aquela que é básica, pura e simplesmente bíblica. É isso aí. Você que usou o slide em sua igreja, o slide produzido aqui pelo EBD em Foco, tira uma foto e nos envie para os nossos registros. Acesse o site ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp. Lembrando o conteúdo da assinatura, slides de adultos e jovens, mais os bônus de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. É isso aí, na plataforma do ebdemfoco.com você encontra tudo o que você precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Fique na paz do Senhor e até a próxima. Paz e bem a todos.